Fala pessoal, vamos chegando para falar do Internacional após mais uma derrota em Clássico Grenal. E após a partida, Paulo Brax pediu a palavra e quando questionado sobre reforços, sobre o Internacional no mercado de transferências, ele afirmou que não falaria em reforços porque falar nisso logo após a perda de um clássico seria oportunismo, seria se promover, enfim. Ele preferiu não falar, o que não significa que o Internacional não esteja negociando, não esteja buscando reforços para o segundo semestre, e eu vou falar sobre essa busca por reforços, sobre os diagnósticos que foram feitos pela diretoria e pela comissão técnica sobre carências no elenco para executar da melhor forma possível o modelo de jogo proposto por Miguel Ramírez. Eu vou falar sobre saídas, um Internacional que também visa enxugar um pouco a folha até para compensar esses reforços que o clube busca para o segundo semestre. Mas antes de falar sobre isso, eu quero me apresentar para você que está chegando no canal aqui pela primeira vez. Eu sou o Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado e eu te convido para se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo e, mais importante ainda, deixe o seu like no vídeo, curta o vídeo ali, para ajudar a impulsionar este conteúdo para mais colorados. Vamos para o que interessa, vamos tratar dessas carências que o Internacional diagnosticou no elenco e sobre a busca por contratações, quem são os ficha 1 do Internacional nesse momento, que está se encerrando a janela de transferências, até visando o início do Campeonato Brasileiro daqui a 14 dias. O Internacional diagnosticou principalmente 3 funções em que está mais carente no elenco. São elas a zaga pela direita, a lateral esquerda e a camisa 5. E eu vou falar sobre elas uma por uma a partir de agora. Zaga pela direita. Lembrando que o Internacional não conta com o Rodrigo Moledo por vários meses ainda. O Moledão teve uma ruptura de ligamento cruzado do joelho e há até suspeito de que talvez ele não consiga jogar ainda nesta temporada. Se for jogar, de outubro em diante. Essa é a previsão do Internacional, que ainda tem as suas dúvidas quanto à compatibilidade do Moledo com o modelo de jogo do Miguel Ángel Ramírez, principalmente pelo protagonismo que estes zagueiros acabam tendo nesse modelo de jogo, participando ativamente da construção de jogadas com troca de passes e lançamentos longos, passes que rompam as linhas, esse passe vertical que vai do zagueiro direto lá para o pivô do centroavante. Então, além da questão defensiva, tem uma questão de construção de jogo muito importante que o zagueiro tem que sustentar, e o Inter não confia 100% no Moledo nesse sentido, apesar de ter total ciência da fortaleza defensiva que é o Moledo no jogo aéreo, na força física, nas divididas. O Internacional não sabe se o Moledo vai conseguir se adaptar da melhor forma ao modelo de jogo a partir da saída de bola na fase ofensiva. Sobrar, então, são 3 jogadores que o Inter tem no elenco nesse momento disponíveis para fazer essa função lá do Cuesta. São eles Zé Gabriel e Lucas Ribeiro, ambos com 22 anos, e a terceira opção é o menino Pedro Henrique, mais jovem ainda, de 20 anos. Aí eu faço uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Você se lembra de algum zagueiro com 22 anos que estivesse no seu auge? É muito difícil, né? A zaga, especificamente em relação às demais posições, talvez comparável ao goleiro, é uma posição que demanda maior experiência. O marcador, o defensor, o zagueiro, com 22 anos, dificilmente ele está pronto, ele tem a malandragem necessária, ele sabe os atalhos para fazer uma marcação mais efetiva em relação ao atacante que costuma ser mais veloz. Então é natural que esses 2 zagueiros de 22 anos não estejam em nível de serem titulares de uma equipe que pretende disputar todas as competições que entra em condições de ser campeão. Então o Inter não vê como demérito desses atletas as suas fragilidades, assim como uma questão natural do momento da carreira em que eles se encontram, o que não significa que o Internacional não precise de alguém mais pronto. E justamente por isso esse zagueiro que o Inter busca no mercado, diferente das outras posições, ele não segue o modelo de contratações que tem sido elegido pela gestão como ideal,
qual seja a de um jogador jovem e com potencial de revenda. O Inter já tem um zagueiro jovem e com potencial de ser vendido. Tem dois, Zé Gabriel e Pedro Henrique. O Zé Gabriel já recebeu oferta de cerca de 20 milhões de reais no ano passado para sair do Inter. O Inter preferiu mantê-lo porque acha que pode vender por mais. Vendeu o Bruno Fux por bem mais do que isso. Tá? Só que eu não citei aí o Lucas Ribeiro porque ele não pertence ao Inter. O Lucas Ribeiro pertence ao Hoffenheim agora. Se não me engano é esse o time da Alemanha que ele é pertencente. Está emprestado para o Inter e pelo contrário, diferente do Zé e do Pedro Henrique, se o Inter quiser ficar com o Lucas Ribeiro, é o Inter que tem que desembolsar uma quantia aí de mais de 10 milhões de reais para ficar com o jogador. Portanto, o Internacional busca um zagueiro experiente, um zagueiro que tenha potencial para sair jogando nesse esquema, para dar os lançamentos longos, para ser um Victor Cuesta pela direita na fase de construção de jogadas a partir da saída de bola, com a bola no chão, mas também que seja pronto no aspecto defensivo, na bola aérea, nas coberturas, que não tome dribles bobos, enfim, procura um zagueiro pronto. E o ficha 1 para ser essa contratação é Martín Cáceres, jogador uruguaio, jogador que além da zaga faz as duas laterais, que você já deve ter visto na seleção uruguaia jogando pela lateral, porque na zaga a concorrência com Godin, com Giménez, enfim, com jogadores de outra hierarquia, que estão no mais alto nível, nas principais equipes do futebol mundial. O Cáceres acabou sendo sempre, na maioria das vezes, um lateral na sua seleção nacional, mas nos clubes joga como zagueiro. Com passagem pelo Barcelona, de Pep Guardiola, então já entende bem desse jogo posicional que o Miguel Ángel Ramírez também é adepto. E também passagem recente pela Juventus e atualmente zagueiro titular da Fiorentina no campeonato italiano, Martín Cáceres, jogador destro, 1,81 m. Não é um zagueiro dos mais altos, mas compensa com impulsão. É um zagueiro que tem aquela impulsão nos moldes do Diego Souza, enfim, outros jogadores. Talvez o principal nome em termos de impulsão no momento no futebol mundial seja o Cristiano Ronaldo. Até eu lembro desses tempos aí, o Globo Esporte, se não me engano, fazendo um comparativo de uma impulsão do Diego Souza num gol do Grêmio com uma impulsão do Cristiano Ronaldo lá num gol da Juventus, que ele colocou os joelhos na altura da cabeça do marcador, né? Passou por cima, mais ou menos o que o Diego fez com o Zé Gabriel no lance do primeiro gol do Grêmio. E o Cáceres é um jogador que tem essa característica, tem essa impulsão que acaba compensando ele ser um zagueiro de 1,81 m e não ser um zagueiro de 1,90 m, por exemplo. Então, é um zagueiro que, apesar de não ser dos mais altos, é bom no jogo aéreo. Jogo aéreo defensivo e ofensivo. É um zagueiro que sobe muito também para fazer gols de cabeça no ataque, quando tem uma bola parada, principalmente. E o Cáceres também tem boa batida na bola, bom cruzamento, bom lançamento longo, boa visão de jogo, boa saída de bola. É um cara que pode ser, sim, um Victor Cuesta pela direita. E apesar da idade, com 34 anos, justamente por esse histórico de lateral, o Cáceres tem uma condição física invejável. Ele é magrinho, ele corre com velocidade, ele tem, para zagueiro ainda, ele é muito rápido. Ele é um dos zagueiros mais rápidos do futebol italiano, ainda aos 34 anos. Então tem plenas condições de desempenhar aqui em nível satisfatório para ser um titular incontestável do Inter e formar com o Victor Cuesta uma das melhores, se não a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Victor Cáceres, então, o ficha 1 é ele que está na capa do vídeo aí com uma arte feita pelo meu amigo André Fabre, uma montagem aí com a camisa do Internacional. Quem sabe essa imagem não vire realidade nos próximos dias. Segunda posição que o Internacional identifica como carência é a lateral esquerda. O Inter que tem o Moisés e o garoto Léo Borges para essa função. Léo Borges, o Internacional entende que não está pronto 100% para ser um titular do Internacional. Vem sendo preparado principalmente na questão da adaptação ao modelo de jogo de Miguel Ángel Ramírez, em que os laterais precisam também ser construtores de jogadas, dar opção de passe pelo meio, romper linhas, conduzir a bola em velocidade. Tudo que o Moisés não consegue fazer. Apesar da sua boa campanha com Abel Braga no ano passado, num modelo reativo, em que ele tinha as suas principais virtudes trazidas pelo Abel Braga no sistema dele como evidentes, que é a força física, que é a chegada à linha de fundo, que é o bom cruzamento do Moisés,
Mas agora no modelo do Ramírez o que a gente vê é evidente, não são as qualidades do Moisés e sim os defeitos. Dificuldade de domínio de bola, dificuldade de condução de bola, falta de agilidade para se desvencilhar de um marcador, falta de visão de jogo para dar um melhor passo, uma tomada de decisão mais qualificada. Então o Inter entende que na lateral esquerda há uma carência, principalmente no que se refere ao que o lateral esquerdo do modelo de jogo de posição nesse 4-3-3 trazido pelo Miguel Ramírez precisa. O Inter não vê o Moisés como um mau jogador, mas ele vê o Moisés como um jogador que não tem em suas principais virtudes o que o modelo de jogo exige. E, portanto, o Inter vai ao mercado. E nessa função o Inter identifica como ficha 1 Matheus Pereira, 20 anos, lateral esquerdo do Cruzeiro. Cruzeiro que já fez uma troca com o Internacional ano passado, que culminou com a chegada do Maurício no Beira-Rio e a ida do Potker para Minas Gerais. Pode ocorrer uma troca nesses moldes. Novamente, a imprensa mineira repercutiu ontem que o Inter poderia envolver na troca pelo Matheus Pereira os atletas Rodrigo Lindoso e Marcos Guilherme. Com isso, o Cruzeiro ainda manteria um percentual para quando o Inter vender o Matheus Pereira, ir também um dinheiro para os cofres do clube mineiro. O Cruzeiro que entende que um jogador jovem, no Internacional, com toda a exposição que tem uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil, uma equipe que briga por essas competições, essa valorização que o atleta vai ter jogando essas competições pelo Internacional é maior do que a valorização que ele teria sendo, por exemplo, um jogador no Cruzeiro na Série B. E que, portanto, um percentual de venda do atleta, ele estando no Inter, talvez seja mais satisfatório financeiramente para o Cruzeiro do que uma venda que eles eventualmente conseguissem fazer a partir da exposição que eles dariam ao atleta na segunda divisão. Foi assim com o Maurício e pode ser assim como o Matheus Pereira. Características desse lateral, eu vi lances dele, eu vi compilados dele, enfim, a gente sabe que nos vídeos feitos pelos empresários mostram apenas os acertos do atleta, não se mostram os erros, mas ele tem valências muito interessantes e a principal delas talvez seja a sua velocidade e a capacidade de conduzir a bola em velocidade. Esse menino é uma flecha, ele conduz a bola com muita qualidade e ele é praticamente imparável na velocidade, ele é muito veloz mesmo. Eu diria que ele é mais veloz do que o Iago era. E a gente sabe que o Iago ele chamou a atenção do futebol europeu e foi para o Augsburg da Alemanha, não pela sua capacidade técnica, e sim pela sua capacidade física. Ele era impressionante em termos de velocidade e principalmente de constância do ritmo que ele mantinha. A velocidade média ao longo da partida ele era o mais intenso do plantel do Inter disparado, e esse menino do Cruzeiro tem uma característica física semelhante. Apesar de ele ter me aparentado ter uma condição técnica melhor, cruzamento melhor, domínio de bola melhor drible, enfim, ele parece ser mais habilidoso e ter uma tomada de decisão mais acertada. O Iago errava muito tomada de decisão, esse menino ele acerta o passe, ele vê a jogada mais correta, ele levanta a cabeça antes de tomar a decisão, então ele tem tudo para ser um dos grandes laterais aí do futebol brasileiro nos próximos anos e seria uma contratação muito boa do Inter, fechando esse pacotão aí de reforços e das carências identificadas pela direção, camisa número 5. Miguel Ramírez costuma querer nesse camisa 5 um jogador que, além da capacidade defensiva, ele principalmente tem a boa capacidade de construção. E o Rodrigo Dourado não se encaixa exatamente nessas características, ele é mais defensor do que proponente de jogo, do que um cara de um passe mais vertical. Não que o Dourado não consiga fazer, eventualmente ele faz, ele já fez ainda já com o Miguel Ramírez, mas o Miguel prefere um cara mais dinâmico, que quando recebe esse passe na saída de bola, dê uma saída não apenas qualificada e correta, mas como mais ágil, mais veloz, uma tomada de decisão mais rápida, que dê ao Inter, nessa transição defesa-ataque, uma velocidade maior, que não fique esperando, prendendo tanto o jogo. E este cara, conforme o Internacional pesquisou e definiu como prioridade, é Jordi Alcivar, 21 anos, LDU, jogador da seleção de base do Equador. Jordi Alcivar tem essas características de, além de marcar bem, dar uma continuidade mais veloz às jogadas,
ter mais agilidade para se desvencilhar de uma marcação alta, dar um passe mais rápido, um passe mais vertical, que rompa linhas, né, que cruze setores da defesa adversária, dando ao Inter, né, uma maior velocidade de transição entre a defesa e o ataque. Jordi Alcivar é o 5 que o Inter quer. Eu já falei para vocês que para a chegada do Matheus Pereira, o Inter pode encaminhar as saídas de Lindoso e Marcos Guilherme. São jogadores que o Internacional, né, não vê como fundamentais e gostaria de se livrar, né, talvez não nesse termo que ele é um pouquinho negativo, mas fazer com que não pese tanto na folha os altos salários desses dois atletas, que não são jogadores, né, do primeiro escalão do Inter, não são da maior hierarquia dentro do elenco. Portanto, ajudaria inclusive a sustentar o peso financeiro de chegadas como a do Cáceres, como a do Alcivar e como a do Matheus Pereira, né, que acabariam inchando a folha do Inter, teria que ter essa compensação com algumas saídas. Pode ser Marcos Guilherme e Lindoso, são os ficha 1 para a saída internacional, né? E também Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado pode ir para o futebol árabe, notícia recente, parece que, inclusive, informação mais recente é do que o Abel Braga poderia estar indo para o futebol árabe e estaria indicando para quem tenta o contratar o nome do Rodrigo Dourado para ser, né, um jogador agora do mundo árabe. A gente sabe que o Dourado, com o tempo que perdeu devido à sua lesão, acaba sendo difícil que ele vá para a Europa, então o mundo árabe pode ser o local em que o Dourado consiga fazer o seu pé de meia para o resto da vida e ficar rico e não se preocupar mais financeiramente após o término da sua carreira de jogador de futebol. Com isso, o Internacional teria no elenco o Johnny e, se vier o Alcivar, né, o próprio Alcivar para ser primeiro volante, perderia Dourado, Lindoso e o próprio Marcos Guilherme aí sairiam do elenco, uma reformulação pequena, mas que talvez seja necessária visando um segundo semestre de busca por títulos. Se você chegou até aqui no vídeo, pessoal, eu peço que deixe o like no vídeo se ainda não deixou e se inscreva no canal, ativando o sininho sempre, não se esqueça de ativar o sininho para o YouTube ter notificação sempre que eu postar um vídeo novo.